senhor presidente Damião Ramos Cavalcante, senhor representante do governo estadual, demais membros da mesa, senhores acadêmicos, amigos de Paulo Gadelha, meus senhores, minhas senhoras. Conferir logo os papéis, né? Eu quero, em meu nome pessoal, para minha esposa Magna, o doutor Buega e Elvira, e Renato e Maísa, todos os familiares de Paulo Gadelha, agradecer, sensibilizado ao senhor presidente pela iniciativa e aos seus pares pelo acolhimento a esta solenidade em que se homenageia o meu irmão Paulo Gadelha. Estou sendo informado também de que a academia lançou um programa de monitoramento das ações estruturantes referentes à seca e que receberá o nome de Acadêmico Paulo Gadelha, e quero também agradecer por esse gesto. Agradeço aos senhores acadêmicos Alexandre de Luna Freire, Evaldo Gonçalves de Queiroz e Luiz Gonzaga Rodrigues, pelas palavras generosas, pelas palavras encomiosas com que trataram o doutor Paulo. Aliás, informo que inúmeras vezes falarei de Paulo como doutor Paulo por força do hábito. Aliás, era o único lá em casa que tinha o tratamento de doutor. E pelo perfil aqui traçado das atividades, das ações do doutor Paulo nos diversos campos das suas preocupações na área do direito, da política e da literatura. Enquanto falavam Alexandre, Gonzaga e Evaldo, eu me perguntava se haveria algum traço de união, algum ponto comum entre esses três ministérios a que se dedicou o doutor Paulo: política, direito e literatura. E me lembrei que certa vez Paulo me recitou uma frase bizarra, uma frase curiosa, não sei se de Eliot ou de George Orwell, sobre o problema filosófico, o maior problema filosófico de todos os tempos, e que até hoje ainda não encontrou solução. Qual o sentido da vida? Qual a razão de estar no mundo? Por que, afinal de contas, estamos aqui? Indagado sobre esses assuntos, o autor teria dito: eu sei que estamos aqui para ajudar os outros. Quanto aos outros, eu não tenho a menor ideia. É um jogo de palavras troncho, desconcertante, como um drible de Garrincha, mas pode ser, talvez,
um caminho para se encontrar o leitmotiv, o fio condutor, que amarra os 3 ofícios do Dr. Paulo e sublinha o despojamento, a gratuidade, a magnanimidade da sua atuação. Ajudar os outros aqui significa criar as condições para que cada um desenvolva um projeto de vida digno. Simplificando em linguagem sociológica, seria a construção da cidadania. Mas, em termos ontológicos, seria a projeção ou a expansão do ser do homem para além dos seus limites, liberto tanto quanto possível dos seus condicionamentos e das suas circunstâncias. O Dr. Paulo gostava de Ortega y Gasset quando dizia: eu sou eu e minha circunstância. Fechando o foco nessa última observação, liberto dos seus condicionamentos e circunstâncias, vamos ver que, consciente ou inconscientemente, o compromisso final do Dr. Paulo era com a liberdade. Ao abraçar o direito, a política e a literatura, ele sabia que o compromisso dessas disciplinas também era com a liberdade. E, na verdade, estava apenas homologando aquilo que já era imanente em seu espírito desde os tempos da juventude. Ingressou na política pela porta estreita da oposição, em plena ditadura militar, quando todas as liberdades cívicas estavam suprimidas por força de atos institucionais ou da Lei de Segurança Nacional. Estavam cerceados o direito de ir e vir, o direito à reunião pacífica, o direito ao voto, o direito à livre manifestação do pensamento, direito à opinião, e a censura graçava à torta e à direita em todos os campos da atividade humana, inclusive a ciência, a religião e as artes. As pessoas podiam ser presas, torturadas, banidas ou assassinadas, sem sequer uma explicação, tão somente ao sabor ou em função dos humores de meia dúzia de torquemadas. Quantas vezes vimos amigos nossos terem os seus direitos cassados? Quantas vezes vimos rolarem as cabeças, figurativa ou concretamente, numa situação que confundia o espírito e embrulhava o estômago? Pois se naquele tempo os dias eram de chumbo, o silêncio, por suposto, era de ouro. Imposto pelo medo ou oferecido como moeda de troca pela coonestação do regime. Dr. Paulo jamais se calou. Pelo contrário, se expôs e falou exaustivamente e denunciou as atrocidades do regime com todas as forças da alma. Juntou sua voz a de Ulisses Guimarães, de Marcos Freire, de Chico Pinto, de Alencar Furtado, e fazia isso com uma convicção existencial, tanto que gostava de repetir o poeta turco Nazım Hikmet, que passou metade da vida na prisão por delitos de opinião,
mas não cessava de proclamar a necessidade do envolvimento e dos sacrifícios pessoais na luta contra as tiranias, dizendo: se eu não me queimo, se tu não te queimas, nunca as trevas se farão alvorecer. Dr. Paulo só descansou o braço quando veio a anistia, a revogação do ato institucional, o retorno dos banidos e exilados, as eleições diretas, a Assembleia Nacional Constituinte, a restauração, enfim, do Estado de Direito e das liberdades democráticas. Bem que ele poderia dizer aos jovens de hoje, como Brecht, na sua oração aos pósteros, depois dos horrores do nazismo: e vós, que vireis na crista da onda em que nos afogamos, quando pensardes em nossas fraquezas, pensai também no tempo de sombra a que haveis escapado. O outro encontro do Dr. Paulo com a causa da liberdade veio quando era operador do direito. Pois o objeto do direito é a justiça, e esta é a irmã siamesa da liberdade. Os mais avisados sabem que, quando a justiça se separa da liberdade, nenhuma das duas está segura. Dr. Paulo cultivou essa simbiose, essa identidade, com extremos de paixão, desde quando militou no Foro das Pequenas Cidades, como São José da Água Tapada, São João do Rio do Peixe, até chegar às culminâncias do Poder Judiciário, como desembargador federal, no TRF da 5ª Região, passando pela cátedra e pela ação doutrinária. Dos milhares de sentenças e pareceres, das causas sustentadas com ardor na acusação ou na defesa, emerge a consciência profunda de que o império da lei é a única proteção real para os desígnios do homem. E que a dificuldade de acesso à justiça é a dimensão mais agressiva da crueldade social neste país. Transpôs muitas dessas ações para seus livros, seus escritos, e sobreveio à literatura. É curioso, quando analisando a trajetória do Dr. Paulo, nós sempre estabelecemos uma ordem: política, direito, literatura. Mas a paixão pela arte literária é, na verdade, a primeira manifestação do seu espírito. Vem dos verdes anos. Frequentava os grêmios literários no Colégio de Patos. Lia avidamente tudo que aparecesse à sua frente, até papel de embrulho. Lia ficção, poesia, história, biografias. Ainda não havia autoajuda nem Paulo Coelho naquele tempo. Então ele lia os clássicos. Essa de Queiroz era o seu autor de cabeceira. Mas na crônica, nada ocupava na sua mente o espaço que era sagrado de Gonzaga Rodrigues, Luiz Augusto Crispim e Francisco Pereira da Nóbrega. A produção literária em si é relativamente recente, de uns 20 anos para cá, mas também era compulsiva. Escrevia sobre os mais variados assuntos, deixou 10 livros publicados e um inédito sobre a história política da Paraíba. Estamos cuidando de levar ao prelo, com o prefácio de Flávio Sátiro Fernandes. Deixou ainda centenas de artigos de jornal e milhares de julgados e outros textos jurídicos. Amava as palavras.
e tinha incrível facilidade para administrá-las. Eu costumava dizer: Dr. Paulo, você é de Tasso, mas não é taciturno. Você é um encantador de palavras. E de fato, ao um aceno seu, elas se alinhavam frementes, vivas, coloridas e coerentes, ou se sobrestavam, esperando novas ordens. E não apenas a palavra escrita, porque era também um orador fulgurante e um causer admirável. Gostava de falar e de conversar, fazendo a alegria de todos os círculos sociais com as suas histórias, os seus causos, desfiados aos borbotões e inesgotáveis como a água de cacimba. Seu sonho de chegar à Academia Paraibana de Letras durou pouco, como as rosas de Malerba, mas o suficiente para mostrar o apreço e a reverência que nutria por essa augusta casa e o seu colegiado, e a contribuição que podia dar à realização dos seus propósitos. Insisto em que a literatura se liga aos outros mistérios do Dr. Paulo pelo que ela tem de libertário. Não apenas a literatura engajada ou panfletária, ligada teleologicamente ao desfecho de um contencioso político ou social. Não, toda a literatura, qualquer literatura, é essencialmente libertária. Mesmo e principalmente a ficção. Stephen King dizia: a ficção é a verdade dentro da mentira. Por isso se torna mais agradável e, portanto, mais eficaz. Mas a literatura é libertária, no sentido de que agrega, emancipa, expande ou pelo menos irriga o deserto em que por vezes a nossa vida se transforma. Senhores, o destino foi somítico com o meu irmão, que amava tanto a vida, que acreditava tanto na vida, que era tão generoso para com a vida, que aplicou todos os talentos recebidos de Deus, não desperdiçou nem escondeu nenhum. Poderia lhe ter sido dado tempo, ao menos, de contemplar a seara que lavrou. A legião de amigos que incorporou, a imagem de integridade que construiu, o amor incondicional da sua família, o seu lugar no imaginário da cidade de Sousa, uma espécie de Macondo sertaneja carregada de símbolos, de lendas, de histórias e mitos que só ele sabia traduzir. Partiu cedo. Cedo teve que partir. Mas se lá do assento etéreo onde se encontra, como dizia o poeta, memória desta vida se consente, há de ter presente uma linda história de vida com situações e marcos indeléveis. A infância feliz na casa paterna, o vulto amado de Zé Gadelha, de Miriam, Colégio de Patos, as lides estudantis, as passeatas cívicas, as responsabilidades de cada muno recebido, o labor de beneditino na escrivaninha, uma infinidade de passagens que assinalam uma existência preenchida em todos os seus refolhos. Dos seus pares desta academia, que promoveram um evento tão encantador e tão comovente. E de todos aqui que vieram trazer a mais sentida reverência, e de todos os que, como nós,
permanecerão fiéis ao seu legado, ao seu exemplo e a tudo, enfim, que nos ditarem o amor e a saudade. Muito obrigado. Parabéns.